Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, te louvamos de todo o nosso coração, te rendemos graça pela oportunidade que temos nesta segunda-feira abençoadíssima, maravilhosa, que faz uma diferença tremenda em nossas vidas, porque foi o dia que Tu escolheste para nos abençoar. E nós recebemos a Tua bênção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e ela será para a honra e para a glória do Teu santo nome. Quero pedir a Tua bênção nesta live, porque sem Ti eu nada poderei fazer. E dependo inteiramente de Ti, meu Senhor amado, de me conceda sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, unção para ministrar a palavra, entendimento, Pai querido. Dá-me nesta hora a Tua misericórdia, Teu amor, para que eu possa fazer aquilo que Te agrada, aquilo que realmente vai fazer com que o Teu nome seja exaltado no coração daqueles que todos nos ouvem. Portanto, Pai, dependo da Tua bênção, espero a Tua bênção nessa tarde, para não somente eu que estou ministrando, mas também para todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eretov Jorge Coelho, aleluia. Era Eretov, Losartal, palavra difícil, né? Eretov é mais para noite, mas agora está escurecendo já, pode ser Eretov. Mas amém. Pastora Mara Beatriz, aleluia, Pai do Senhor. E como tem gente grande assistindo hoje, graças a Deus. Hoje estamos falando do poder de Deus, que é a nossa live, né? É o nosso fundamento nessa hora. Eu acho que hoje é quinta ou sexta, não me lembro agora. Mas o assunto é poderoso, é profundo, demanda muitas lives para tocar nesse assunto, porque uma das principais características do nosso Deus é justamente o poder. É um fundamento extraordinário, porque ele mexe com todas as áreas do reino. Não existe reino sem poder. Se é reino de Deus, tem que ter poder. E se é de Deus, tem que ter o poder de Deus. Por isso que nós vamos estudar aqui, nessa tarde, falar sobre ele, e vamos mostrar para vocês que, apesar de ser o dono absoluto do poder, tem certas coisas que Deus não pode fazer. Mas não é porque ele seja fraco, ele não faça porque ele é fraco, ele não faça porque ele tem alguma deficiência, né? Ele não faça porque ele tem alguma debilidade. Não é nada disso, não. É porque ele próprio fez dessa forma e nós vamos entender isso hoje. Porque você hoje vai conhecer que Deus tem um poder absoluto. Absoluto quer dizer o seguinte: não tem limite. Não há limite nenhum. O poder de Deus é ilimitado. Ele é infinito, enquanto seja absoluto. Porém, esse Deus que tem o poder absoluto, ele resolveu que o poder dele também tinha que ter uma outra face. A primeira face, a face de impacto, é o absolutismo do poder dele. Ou seja, nada é impossível para Deus. Teve um dia que ele disse assim: operando eu, quem impedirá? Tem ninguém para impedir, não tem força da natureza, força espiritual, força humana, nada para impedir o poder. Mas ele também criou uma face do poder dele, que a gente vai chamar de o poder ordenado. Eu não posso colocar o adjetivo aí relativo, porque relativo seria uma palavra muito consequente e muito fraca para colocar depois do poder de Deus. Mas vamos dizer que é um poder organizado ou ordenado, né? Ou seja, tem uma certa ordem. Quando a gente começa a falar de poder, a gente sabe que o poder na mão do homem pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma tragédia. Mas no caso do Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Você vai encontrar essa expressão Todo-Poderoso, dependendo da versão, pelo menos 70 vezes na Bíblia, o Senhor é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. A palavra Shaddai é uma palavra hebraica cuja raiz é Shad. Shad quer dizer mamas. Shaddai, aquele que tem as mamas grandes. Na verdade, diz que ele que é o supernutridor. É aquele que tem todo alimento para qualquer pessoa, para qualquer multidão de pessoas. Ele é o supridor geral, né? É o Shaddai, quer dizer, aquele que tem as mamas grandes, aquele que tem a força para suprir de maneira poderosa, né?
A palavra Shad. Bem, então esse poder absoluto significa que realmente ninguém pode tocar nesse poder, porque pertence a ele, somente a ele e a ninguém mais. O Davi, Davi uma vez escreveu uma palavra interessante, né? Você vai encontrar no Salmo 62, quando Davi fala assim no versículo 11: Deus disse uma vez, e 2 vezes eu a ouvi, isto, que o poder pertence a Deus. Pronto, Davi ouviu e confirmou isso. Então, como eu falei, é chamado 70 vezes de Todo-Poderoso, e Davi aqui confirma que ele é o que tem todo o poder. Então, é esse Deus que nós vamos estudar hoje. Deus e poder são inseparáveis. Onde Deus estiver, tem poder. Aliás, os fundamentos do reino, né, os 12 fundamentos do reino que eu estou ministrando aqui, onde Deus estiver, esses 12 fundamentos estarão com ele. Porém, na ação de Deus, no poder executivo de Deus, no poder de executar a sua obra, de administrar a sua obra, de criar a sua obra, de supervisionar a sua obra, a gente chama de poder executivo. Onde ele estiver, esse poder vai sobressair. Todas as vezes que você vai na Bíblia e vê a ação divina, você sempre verá que o poder está funcionando ali. Seja mandando a comida lá de cima, seja providenciando água através da pedra, seja fazendo um milagre abrindo o Mar Vermelho. Onde estiver, houve um poder se manifestando ali de maneira extraordinária. Então, o poder, naturalmente, como eu falei, é dele e emana dele para nós. E é agora que nós vamos, então, ver essas duas fases do poder. Ora, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós estamos aqui ministrando, né? São 12 fundamentos. Nós preparamos aproximadamente 12 estudos para cada um desses fundamentos. Alguns ultrapassaram, né? Teve fundamento aqui que teve 16 estudos, 16 lives. E significa o seguinte: esses fundamentos todos que Deus criou, estabeleceu antes da fundação do mundo, para que eles sejam fundamentos, eles têm que estar estruturados, organizados, formatados. Eles têm que ter ordem. Se não tiver ordem, não funciona. Deus não pode criar o caos, a confusão. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então ele não pode criar confusão. Então, ele organiza tudo, ele ordena tudo. Quando ele foi criar a terra, a Bíblia diz que a terra era um caos, sem forma e vazia. Então ele organizou, ele colocou ordem. Onde Deus está, aprenda isso. Onde Deus está, sempre terá ordem. Não pode ter desordem de forma alguma. Seja num culto, seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja na ação divina. Não pode ter desordem de jeito nenhum. Tem que ter ordem. Então, para ter unidade na igreja, tem que ter ordem. A unidade pressupõe disciplina, unidade, comunhão, amor, né? Todas essas características têm que estar ali. Fundamento da honra, a mesma coisa. Tem que saber honrar para ser honrado. Quem honra, o Senhor Jesus disse, quem honra ao Pai, honra a mim também. Então, governo, tem que ter ordem no governo. Governo não pode ser anárquico. Governo tem que ter ordem, tem que ter hierarquia. A autoridade, tem que ter ordem, autoridade. Você vê na formação militar, tem o cabo, sargento, soldado, capitão, coronel, general, tem que ter ordem ali para que possa funcionar, né? Qualquer situação, a família tem que ter ordem. Tem que ter o marido, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, tem que ter o filho, tem que ter a honra, tem que ter a unidade, tem que ter a riqueza, tem que ter o louvor, tem que ter a adoração. Família cristã que eu estou falando, né? Então sempre você encontrará a ordem. Quando chega no poder de Deus, aqui que o negócio começa a complicar para o nosso lado, não para o dele, para o nosso. Deus também, para atuar, para operar, para fazer funcionar o seu poder em relação ao mundo e em relação a nós, é necessário. A Miriam está dizendo aqui que está sem som. Tem mais alguém que está sem som aí? Será que tem um problema de som comigo aqui ou não? Aqui está o normal para mim, está normal. Se alguém tiver sem som, me avisa aí, por favor. Ou se todo mundo está ouvindo bem, diga, estou ouvindo bem. Só para saber, porque a Miriam parece que está sem som.
Então, na hora de operar o poder, ele teve que ordenar também. Por que ele teve que ordenar? Porque ele deu ordem à natureza, ele criou a natureza e colocou ordem na natureza. Ele criou o mar, botou os peixes no mar e disse: peixes, vocês têm que viver aí, vocês não podem sair daí. Na terra vai haver outro tipo de animal, mas aqui são vocês aqui que vão viver. A terra vai fornecer oxigênio, vai fornecer a quintura, o calor, o frio que vocês precisarem. A água vai fornecer tudo. Há uma ordem na natureza. A natureza tem ordem, né? As árvores, as montanhas, o mar, os rios correndo para o mar, a evaporação das águas, que depois se transforma em chuva. Olha, é uma ordem perfeita que Deus colocou aí. Na terra a mesma coisa. Tudo em ordem, tudo certinho, né? A árvore cresce com água, com fotossíntese, com oxigênio, com muita coisa, frutifica, dá fruto e continua frutificando por muito, muito tempo, dando comida ao homem também. Ordem da natureza. Então, tem verão, tem inverno, tem as estações que são chamadas de transição, né? Outono e primavera, né? As estações são duas, verão e inverno. E as duas outras são de transições, uma passando para a outra. Não podia acabar o inverno e começar logo o verão, então todo mundo morreria. Então, existe ordem. Quando ele estabelece o poder dele, veja bem, ninguém poderia dizer para ele como ele organizar esse poder. Então, quem estruturou e organizou o funcionamento do poder dele foi ele mesmo. Então, ele criou regras, ele criou limites para ele mesmo. E nós vamos ler aqui vários versículos, você vai ver que o próprio Senhor se limitou em certas situações para que ele não ultrapassasse o poder dele. Porque se o poder dele não tivesse ordem, não tivesse assim, um governo no poder, ele acabaria criando o caos. E ele não pode criar o caos. E é isso exatamente que nós vamos ver aqui. Vou ler para você aqui o estudo, vocês vão entender porque eu quero ir bem devagarinho, porque é um estudo muito longo esse do poder, e eu quero que vocês entendam direitinho. Então, o poder dele é absoluto e é organizado ou ordenado conforme você queira. Eu vou explicar a diferença. O poder absoluto fala de tudo que ele poderia fazer, mas não determinou fazer. Poder absoluto. Tudo que ele pode fazer, mas não determinou fazer. Já o poder ordenado fala de tudo que ele decretou fazer, que ele determinou fazer, que ele quis fazer. Então, olha a diferença. Eu tenho poder para fazer o que eu quero, mas não vou fazer certas coisas. Eu não está determinado a fazer. A minha vontade ordenada diz que algumas coisas eu vou colocar ordem e do jeito que eu colocar ordem eu vou fazer. Ou seja, o próprio Senhor limitou o seu poder para não destruir tudo que ele tinha feito, principalmente o ser humano. Já vamos chegar lá nessa hora. Então, em seu poder absoluto, ele poderia, por exemplo, ter impedido Adão e Eva de pecarem. O poder absoluto dele poderia fazer isso. Ele poderia dizer assim: eu tenho poder, não vou deixar a serpente chegar lá, não deixa o diabo chegar lá, não vai pegar coisa nenhuma. Ele poderia ter feito isso, mas acontece que ele se limitou a dar liberdade para o homem. Disse: homem, você terá liberdade. Porque, homem, eu estou criando você, homem, para governar a terra. Então, homem, eu te crio, eu te abençoo, eu te dou poder e te dou a terra para você governar. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está combinando com o homem. A partir daí, homem, eu continuo governando aqui o céu e você fica governando a terra. E eu sou o poder principal. Quando você tiver dificuldade, fale comigo. Se você tiver uma situação que é impossível de você resolver, fale comigo, porque eu sou o poder principal. Eu sou a fonte do poder. Mas eu não vou atrapalhar você, homem. Eu deixo você trabalhando aí porque eu estou delegando poder para você. Eu estou entregando uma parte do poder para você. Então, na terra quem manda é você. Quer saber de uma coisa, homem? Eu não vou nem dar nome para os animais, porque os animais estão na terra. Aqui em cima eu dei nome para os anjos, mas aí embaixo você dá nome para os animais porque você vai conviver com eles e precisa saber o nome dele. Então você mesmo resolve isso. Eu não vou dar nome nenhum, não. Você que resolve isso aí. Aí, resultado, olha o que Deus está fazendo. Ele limitou que aqui na terra, ele para operar, ele teria que combinar com o homem o que ele ia fazer aqui na terra. Quando você chega lá em 2 Crônicas 20:20, há uma palavra interessante, quando se eu não me engano foi o rei Josafá, naquela luta dele,
foi Josafá mesmo, que ele fala assim, que Deus não fará nada na terra, nada na terra, sem antes comunicar aos seus servos profetas. Olha que Deus está dizendo, eu tenho poder para fazer o que eu quiser nessa terra, mas eu vou me limitar e toda vez que eu fizer alguma coisa, eu primeiro vou falar com os meus profetas, para que eles saibam o que eu vou fazer. Não é que ninguém está obrigando ele a fazer isso, é ele. E olha que coisa, já que ele criou esses limites, ele não pode romper esse limite de jeito nenhum. A primeira coisa que eu estou dizendo para você é que Deus não pode voltar atrás naquilo que ele já determinou. Você que está me ouvindo agora aqui, você pode voltar atrás da sua palavra. É errado, é antiético, é pecado, mas você é humano, né? Então você fala uma coisa hoje, amanhã você não faz. Quantas vezes nós ouvimos pessoas darem a palavra para a gente e não cumprirem? Mas Deus não é assim. Nós vamos ler aqui os versículos e você vai ver que Deus, ele não volta atrás, não se arrepende, ele não mente. Quando ele fala mesmo. Aliás, uma das palavras que ele deu através do Senhor Jesus Cristo aqui na terra foi que a palavra do homem deveria ser sim, sim, não, não. Tudo que passar disso é de procedência maligna. Então, quando você quebra a tua palavra, quando você dá a tua palavra, empenha a tua palavra e você não cumpre a tua palavra, você está debaixo de uma inspiração demoníaca. Ô, apóstolo, calma aí, tá pegando pesado, apóstolo. Não, eu não sou eu que estou pegando pesado, não. Foi Jesus Cristo que falou, não foi eu, não. Eu só estou repetindo o que ele disse. Quer discutir, discuta com ele. Quer discordar, discorde dele. Foi ele que falou. Seja o vosso falar. Sim é sim. E não é não. Não tem problema que você diga não. Mas se você falar não, vai cumprir. Se falar sim, vai ter que cumprir. Se você não cumprir, é procedência maligna. Inspiração demoníaca agindo na sua vida para não honrar a palavra que você deu. Porque você é filho de Deus e cada vez que você dá a palavra para alguém, você está dando a palavra como sendo filho de Deus. E está empenhando a santidade dele na sua palavra. É forte, né? É forte, mas aconteceu na Bíblia. Quando Josué, que tinha poderes extraordinários aqui na terra de governo, né? Quando manda o sistema solar parar, né? E entra lá está lá em Canaã, e os gibeonitas chegam com aquela conversa fiada e faz aliança com ele. A Bíblia diz que ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com os inimigos gibeonitas, até que no dia seguinte descobriu que eram trambiqueiros, né? Porém, o Senhor disse, bom, você empenhou minha palavra, você fez uma aliança, usou meu nome, agora vai ter que cumprir. Você fez aliança com o inimigo usando o meu nome, agora vai ter que honrar, porque o meu nome não pode ser desonrado. Vamos voltar aqui para o poder. Então, ele poderia ter impedido Adão e Eva, não impediu. Porque Adão e Eva, principalmente Adão aqui na terra, era governo. Ele tinha autoridade para resolver o problema e não soube resolver. Eva também tinha poder e autoridade, tinha poder, eu estou falando poder, irmãos. Vocês se lembram que o Senhor, quando abençoou o homem, disse para ele dominar sobre os animais? Homem, você tem que dominar sobre os animais. Então, quando a serpente chegou diante de Eva tinha poder e autoridade para mandar a serpente calar a boca e cair fora. Ô serpente, sai fora daqui, não quero papo contigo não quero conversa contigo não, sai fora, vai embora daqui. Vai agora, se manda. E a serpente tem que ir embora, porque ela tinha poder para isso. A questão é que não soube usar o poder, ou usou antecipadamente, ou usou fora da hora, né? Ou não soube usar, então acabou caindo na tentação e comprometeu todo o poder que eles tinham na presença do Eterno. Tanto é que quando o Eterno chegou, viu que já estava sem poder. Aquela expressão estava nu, ele não estava nu só fisicamente, não. Ele estava nu, nu de tudo, inclusive do poder de Deus. E agora, o que eu faço? Deus não tirou o poder dele. Só disse ele, agora vai ser mais difícil. Sem pecado, meu filho, você usar o poder de maneira extraordinária. Sem pecado, Adão, você mandaria em tudo. Até o diabo tremeria diante de você, porque você estava com o meu poder, foi eu que deleguei. Mas agora você se comprometeu, você abriu uma brecha, você abriu uma porta.
E a expressão abrir porta é essa mesmo, né? Porque quando Deus criou o homem, quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden e colocou a sua mulher ali, ele só criou uma porta de entrada. Você sabia que a vida só tinha uma porta de entrada? Era o útero da mulher. Todo mundo que viesse para essa terra tinha que passar pelo útero da mulher. Toda vez que o homem nascesse dessa terra, Jesus Cristo, para entrar nessa terra, tem que passar pelo útero da mulher, que é a porta de entrada. E Deus só criou porta de entrada. Deus nunca criou porta de saída. O homem não ia morrer. O homem só ia nascer. Nascer. Ele não ia morrer. Aqui que ele está falando aqui, amém, a nossa fé é fundamental naquilo que Deus falou. Se ele falou ou mostrou algo, tenha certeza que aquilo que eu espero irá se cumprir. Não há fé segundo a nossa vontade ou desejo próprio. Não sei quem está falando aqui, mas eu acho que é alguém aqui que eu não estou vendo aqui, mas alguém falou isso aí, eu não entendi direito, não, mas vamos lá. Vamos lá. Então Deus criou só uma porta de entrada. Quando o homem pecou, rompeu-se a porta de saída, a morte chegou. Aí pronto. Aí, depois do pecado, a vida passou a ter uma porta de entrada e uma porta de saída. E Deus foi muito sábio quando criou a porta, colocou a porta na mulher, que é o útero, e a chave ficou com o homem. A semente do homem era a chave para abrir a porta e dar vida a uma nova vida. Mas quando veio a morte, abriu-se a porta de saída e as pessoas entram e saem, até que veio o segundo Adão, todo-poderoso também, cheio de poder, o segundo Adão, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e aí na morte dele, na ressurreição, ele tomou a chave da morte e passou a controlar a porta. Hoje a porta da morte ainda existe, porém a chave está nas mãos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. E um dia essa porta será fechada para sempre novamente e a vida eterna voltará a ter somente uma porta de entrada, porque quem entrar não sai mais. Oh, glória, aleluia. Voltemos aqui para o poder. Ele tinha poder, Deus tinha poder, segundo o que falaram, tu tens poder até para suscitar filhos a Abraão, das pedras para suscitar filhos a Abraão. Claro que Deus podia fazer isso, poder absoluto, podia fazer isso, mas ele não fez isso. Ele não trabalhou dessa maneira, porque ele colocou a mulher para ter filho, então para que ele vai tirar filho da pedra se a mulher está lá para gerar filho? Ah, mas a mulher dele é estéril, não tem problema, eu tiro a esterilidade dela, eu tenho poder para isso. E foi o que aconteceu, né? Então, o seu poder, ele é tão grande, mas tão grande quanto a sua vontade. Poder e vontade. Olha como é que nós vamos entender aqui o que Deus pode e não pode. Daqui a pouco você vai ver uma lista de coisas que ele não pode. Então, o seu poder é tão grande quanto a sua vontade. Já que o poder é o princípio da ação. O poder, ele tem vontade de fazer alguma coisa e com o seu poder, ele faz isso. É assim que ele trabalha, né? Diferente de nós. Deus não depende de nada para mostrar o seu poder. Não depende de nada nem de ninguém. Mas nós dependemos. Nós necessitamos de um objeto nas mãos para mostrar o nosso poder, né? Você bota um policial desarmado na rua, só fardado, uniformizado, e diz que ele tem autoridade e poder. Ele tem autoridade porque está uniformizado, representa a autoridade do Estado. Porém, se vier 10 assaltantes para assaltar alguma coisa, ele tiver sem uma arma na mão, o que é que ele vai fazer? Para demonstrar o poder de polícia, ele tem que ter uma arma, tem que ter um fuzil, tem que ter uma pistola, alguma coisa. Ele tem que ter uma arma de fogo também para demonstrar a autoridade. Ele já tem, tá lá, a autoridade. Uniformizado, com a bandeirinha do Estado lá no braço. Mas e agora? Eu estou desarmado, estou sem arma. E os bandidos vêm armados. Os bandidos vêm com poder. Eu preciso ter um poder também para reagir. Isso acontece conosco, irmão, na vida espiritual. Quando o inimigo vem para cima de você, você tem que ter poder para reagir ao inimigo. Você tem que estar conectado no poder divino. A tua vida, meu irmão, minha irmã, tem que ter o poder para enfrentar o inimigo. Vamos lá. Ele não precisa de nada para exercer o seu poder pelo absolutismo do poder dele. Vamos lá. A nossa perspectiva de poder é diferente da de Deus. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, ele tem três coisas. Ele tem a vontade, ele tem a sabedoria, ele tem o poder. Quer dizer, tem muito mais coisa. Estou falando aqui três que não nos interessa, que não estuda agora. Da situação do poder. Sabedoria, vontade e poder. A sua vontade lhe ordena fazer alguma coisa. A sua vontade lhe ordena abençoar alguém, ou uma cidade, ou um país.
A sua sabedoria vai guiá-lo, vai orientá-lo, vai dizer o que fazer. E o seu poder executa. Olha, eu tenho vontade, vou ver o que a minha sabedoria vai me orientar, e depois da orientação eu vou executar. Então, sabedoria, vontade e o poder para executar. Isso é extraordinário, porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, deixa eu ver aqui na minha lista de versículos. É isso mesmo. Nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Você já leu a Epístola de Tiago? Tiago dá um conselho interessante. Portanto, a gente pode dizer que vai fazer isso, fazer uma viagem, vai para cá, vai para lá, né? Aí ele bota assim, se for a vontade de Deus, sendo a vontade de Deus, Jesus, faça-se em mim a tua vontade, seja como tu queres, Senhor, não como eu quero. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, cumpra-se, faça-se a tua vontade em mim. A vontade dele também é soberana em nós, porque o poder maior é o dele, e o nosso não é tão grande assim. Isso é maravilhoso, né? Você pode fazer plano. Há uns tempos atrás aí, irmãos, quando começou essa teologia da prosperidade, eu ouvia de vez em quando os pregadores falar assim, você tem que determinar, você tem que falar, você tem que dizer assim, eu sou rico em nome de Jesus, eu vou prosperar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, determine, você pode determinar. E criou-se uma ideia de que o poder absoluto era nosso. E não era, nunca foi e nunca será. Na verdade, a palavra sempre diz que quando a gente vai invocar o poder de Deus, nós temos que invocar o poder de Deus segundo a sua vontade. Olha o que eu falei, tem poder, sabedoria e tem a vontade. Né? Não é porque você quer, deseja alguma coisa, na raça, na força, no poder da carne, não vai conseguir. Porque você tem que se submeter ao poder dele. Então, ele faz segundo a sua vontade. Paulo fala aqui em Efésios, né? Segundo o conselho da sua vontade. Você sabe, você que está me ouvindo agora, você sabe que Deus tem uma vontade benevolente para contigo? Você sabe que Deus tem uma boa vontade para contigo? Você sabe que a intenção de Deus para você é sempre a melhor possível? Você sabe que apesar de que algumas pessoas de vez em quando apareçam na sua vida e digam assim, não, porque você está pecando, porque você está errando, você tem que consertar a sua vida, você tem que fazer isso, te exortando, te botando para baixo, roubando tua paz, tirando tua comunhão, fazendo você pensar que Deus é mau. Nada disso. Eu vou ler para vocês daqui a pouco aqui, uma palavra de Paulo também, que ainda que nós sejamos infiéis, todavia ele permanecerá fiel. E existem pessoas que pregam, que ensinam, que orientam, que a nossa vida aqui na terra é por mérito. Ah, se eu for um filho bonzinho, se eu for um queridinho do Senhor, se eu fizer tudo certinho, ele vai me abençoar. Ou seja, parece que você, pelo seu mérito, pelo seu jeitinho de ser, porque você é gente boa, e Deus vai ficar muito contentinho porque você é gente boa e vai te abençoar e vai deixar o pobre coitado abandonado lá. Olha, toma cuidado, que não é bem assim não. Não é bem assim não, porque você vai ver que Deus desentorta, toda madeira torta desentorta. Pode ser que tenha um ali fracote, pode ser que tenha um ali que não tenha o mesmo grau de santidade e de espiritualidade que você tem, mas de repente a misericórdia de Deus alcança ele. Pega ele e o abençoa, né? Mas isso que eu falei é o poder absoluto do Senhor. Vamos voltar para cá. Então, a Bíblia diz que ele tem feito tudo que lhe agrada, mas nunca nos diz que ele fez tudo que poderia fazer. Deus sempre faz tudo aquilo que lhe agrada, mas nem sempre tudo que ele poderia ou queria fazer. Então, vou dar um exemplo para você. Na nossa cabeça, no nosso pensamento, no ano de 2018, nenhum de nós, nenhum brasileiro, ninguém no mundo poderia imaginar essa tal dessa pandemia que apareceu aí. Ninguém poderia imaginar isso.
Foi uma surpresa para o mundo, para todo mundo. E acontece até hoje muitos questionamentos, porque na verdade essa pandemia não escolheu os religiosos, né, pela sua religião. A pandemia, ela fez uma coisa extraordinária. Ela pegou o evangélico, católico, espírita, ateu, muçulmano, sem religião, com religião. Não interessa, a religião não interessa para ninguém. Não pegou classe social, pegou o pobre, o médio, o rico, pegou todo mundo. Não importa, todo mundo entrou nessa. E aí, por que Deus não impediu isso? Por que Deus não fez isso? A vontade dele, o desejo dele era impedir. Mas acontece que o homem aqui na terra, que foi posto aqui para governar a terra, governa de forma errada, governa de forma que não glorifica o nome dele, e aí vai arcar com as consequências de tudo que acontece aqui nessa terra. E você pode falar para mim, né, mas eu tinha um amigo que morreu, que o amigo era bonzinho. Olha, na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, tanto o malzinho quanto o bonzinho vão. Se os bonzinhos nunca morressem, se os bonzinhos dessa terra nunca morressem, você jamais veria uma criança recém-nascida morrendo. Qual é o mal que faz uma criança recém-nascida? Qual é o pecado que tem uma criança de 2, 3 anos de idade? Nenhuma, mas elas morrem também. Quantas vezes nós vimos aí, nós tivemos um caso aqui no Brasil agora, lá no Paraná, que um doido lá, um maluco lá, entrou numa creche e matou crianças recém-nascidas, matou uma professora também, com uma faca, lá parece que foi um facão, matou, morreram lá. Ou seja, na verdade, o nosso tipo de governo aqui nessa terra é que nos faz impedir Deus de operar em nosso favor. Nós vamos ver isso daqui a pouco, vamos lá, que para nós, né, é claro que os nossos sentimentos, os nossos laços sentimentais, eles nos amarram todas as pessoas. Tem pessoas aí que eu nem conhecia, mas eu vi a morte da pessoa na televisão, eu vi aqui na internet, uma pessoa, eu fiquei comovido. Teve dia que eu chorei de ver pessoas morrendo, que dá pena de ver uma pessoa ser entubada e morrer. Né? E pessoas de outro estado, de outro lugar que eu nunca ouvi falar, não sabia quem era, mas o tipo de morte comove a gente. Nós somos pessoas sentimentais, nós entendemos isso. Mas a forma de governo que o homem está levando aqui na Terra, você vê, nesses últimos anos, quanta blasfêmia, quanto ataque à igreja, quanto ataque ao Senhor, não somente aqui, mas no mundo todo. Né? A reviravolta do mundo, a preparação para o anticristo está começando a se materializar. E o poder da igreja, cadê o poder que foi dado para a igreja? Cadê o poder que foi dado para os homens de Deus? Cadê o poder da unidade? Eu disse que o poder foi organizado, ele ordenou o poder. Ele organizou a unidade. Cadê a unidade da igreja? Cadê a comunhão da igreja? Cadê a adoração da igreja? Cadê o louvor da igreja? Cadê a riqueza da igreja? Cadê a santidade da igreja? Cadê? Isso é prerrogativa da igreja, é prerrogativa do povo de Deus. E o povo de Deus não sabe. Bom, vamos à frente. Tem hora que ele vai falando, vai se entusiasmando, vai falando demais. Vamos aqui, que tem que apressar aqui. Bem, a Bíblia diz que o ser humano, apesar de ter o poder, o ser humano, ele não tem o poder absoluto, conforme falei. Se Deus não tivesse esse poder ordenado, ele causaria o caos. Por quê? Porque ele não teria misericórdia. Ele poderia não aplicar a justiça. Alguém pecou, ele matava na hora. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele não faz isso, porque ele mandou Jesus Cristo aqui na terra para colocar esse poder em ordem. Jesus Cristo veio aqui à terra, entrou pela porta, como eu falei, né? Entrou pelo útero de uma mulher, e cresceu aqui, estudou aqui, aprendeu aqui, muita coisa aqui, viveu como homem aqui, foi tentado aqui como ser humano, e falou muito sobre poder. Claro, Jesus Cristo, quando estava aqui antes da ressurreição, o poder dele era limitado. Após a ressurreição, ele então diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra também. Mas aí era a hora dele ir embora. Então, ele não ficou com a gente aqui depois do todo o poder. Né? Mas ele nos ensinou essas limitações que nós teríamos aqui na terra. Ele nos deu poder, Jesus Cristo nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, a força do inimigo, disse que nada nos faria dano algum.
nos deu poder para expulsar demônio, poder para curar enfermo. Olha como é que Jesus distribuiu tanto poder. Tanto poder. Ele disse para a igreja: vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós temos poder para curar enfermos. Eu vou perguntar, mas não quero que ninguém se ofenda. Há quanto tempo você não vê a igreja fazer um milagre de curar uma pessoa até de uma doença simples? Não vou botar uma doença muito complicada, não. Há quanto tempo você não vê colocar as mãos sobre enfermos e curarão? Há quanto tempo você não vê um batismo com o Espírito Santo na sua igreja? Há quanto tempo você não vê expulsar um demônio na sua igreja? E esse poder não foi revogado, não foi tirado, continua vigorando, continua existindo. O problema não está em Deus, o problema não está no céu, o problema não está em Jesus Cristo, o problema está aqui na terra. Nós não conseguimos entender, nós temos uma Bíblia toda aqui para ler, para estudar, para compreender, e a gente às vezes não se dedica a isso, não se dedica a buscar essas coisas e buscar essa tal santidade para fazer essas coisas. Ou seja, nós estamos abrindo mão do poder. Vamos à frente. Eu disse aqui que ele é poderoso para fazer na nossa vida, já é Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, muito mais ainda. Mas ele trabalha, como eu disse, de acordo com a vontade dele, e a vontade dele não está limitada ao poder dele. Ele não fez, Deus para a gente hoje não faz a milésima parte do que ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais, né? Eu vou pular um pouquinho aqui para ganhar um pouquinho mais de tempo. O fato de haver algumas coisas que Deus não pode fazer, de maneira nenhuma diminui seu poder, mas antes fortalece ele. Algumas coisas são impossíveis devido à sua natureza. Olha aqui, não é devido à sua fraqueza ou debilidade, mas é devido à natureza, porque ele colocou ordem naquilo que ele queria fazer. Então, algumas coisas são impossíveis. Por exemplo, ser e não ser ao mesmo tempo é uma impossibilidade. Ou seja, Deus não pode ser verdadeiro e mentiroso. Ele só pode ser verdadeiro. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo ou inverso daquilo que ele é. Ele é bom e não mal. Ele não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Não dá para ele ser bom. A Bíblia diz que Deus não pode odiar. Você até vai encontrar essa palavra odiar nas versões escritas aí, né? Que Deus amou a Jacó e odiou Esaú. Essas coisas todas. Só que ele é o seguinte, não odiou, ele apenas rejeitou. O ódio como nós conhecemos não faz parte do caráter divino. Ele não fica irritado como nós aqui na Terra, ele não fica nervosinho como nós ficamos de vez em quando, não, ele não fica carnal como nós ficamos, não. Ele é sempre Deus. A Bíblia diz que nele não existe sombra de variação. Ele não acorda, tem dia que ele acorda de mau humor, não existe isso, ele nem dormir, ele dorme. Então vamos lá. Ele não pode deixar de ser o que ele é, ele não pode se contradizer na sua própria essência. Ele não pode morrer. Se Deus um dia falar assim, estou tão cansado que eu prefiro morrer do que continuar governando esses rebeldes lá na terra. Não vai morrer, meu Senhor. Tu não pode morrer. A morte não consegue te vencer. A morte nem se aproxima de ti. Então não pode. Morrer não pode. Nós podemos, Senhor. O Senhor não pode. Nós podemos e devemos. Algumas coisas são impossíveis, as gloriosas. Por exemplo, ele não pode pecar. Deus não pode cometer um pecadinho, um pecado? Não, não pode. Não pode. Você que está me ouvindo, pode. Você que está me ouvindo, pode, porque você conhece a essência do mal, como eu conheço também. Nós podemos pecar, não devemos. Mas, né, João fala uma coisa interessante, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se por acaso vocês pecarem, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, né? Ele não pode mentir. Essa é forte aqui, Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Tito falando, apóstolo Tito, prometeu antes dos tempos do século. Deus não pode mentir. Tem um outro versículo aqui que eu quero ler também. Isso aí foi Balaão quando falou para Balaque, né? Deus mandou ele falar com Balaque. Deus não é homem para que minta.
Então Deus está admitindo que o homem mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não faz nada do qual se arrepende. Nós sempre fazemos coisas aqui na terra da qual nós nos arrependemos de vez em quando. Mas Deus não se arrepende porque Ele só faz coisa certa, correta. Ele não faz nada do qual vem se arrepender. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esse aqui foi ele que botou na boca de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23. Deus não pode mentir. Você que está me ouvindo, você pode mentir. Não deve, hein? Não deve. Mas se você quiser mentir, você pode. É pecado, é errado, é falta de caráter. Mas, né, você pode fazer isso. Vai se dar mal, vai ter problema, vai ser difícil, vai ser desmascarado. Mas que você pode. Mas Deus não pode. Deus não pode mentir. Deus não consegue mentir. A santidade dele não deixa ele mentir. O poder dele não deixa ele mentir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele não pode negar-se a si mesmo. Está lá em Timóteo. Deixa eu ver se Timóteo aqui dá. Timóteo, capítulo 2, versículo 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode assim. Eu falei isso, mas eu esqueci que eu falei isso. Eu prometi que ia te abençoar, mas eu acho que eu não falei não. Eu estou achando que vocês estão pensando errado. Vocês estão inventando história. O Senhor falou, não, eu não falei não. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode. Se ele fala, ele vai cumprir. Se ele fala, ele vai honrar. Ele não pode negar-se a si mesmo de jeito nenhum. Então, Deus nunca vai ser vulnerável em qualquer dessas áreas. Não seria perfeição. Não seria perfeição, mas se Deus tivesse fraqueza, debilidade, ele seria, você desconfiaria se ele tivesse uma debilidade, se ele tivesse uma fraqueza, se ele não tivesse o poder absoluto, você desconfiaria que existiria alguém superior a ele. Se houvesse falha dele, mas ele não tem falha. Você não vai encontrar nunca, jamais uma falha, um erro no nosso Deus, mas de nenhuma área, de jeito nenhum. Ele pode até fazer coisas que você não gosta. De repente você não gosta, né? De repente você fica chateado, né? Ah, mas você tinha um parente lá que morreu com uma doença muito ruim, e nós oramos muito, nós clamamos, nós fizemos isso e aquilo, e Deus não fez nada, Deus não deixou ele morrer, Deus não agiu. Ele não quis agir, ele quis levar, e o que você vai fazer? Vai ficar com raiva dele? Não vai. Tem hora que ele faz coisas que nós gostaríamos que fosse de outra maneira, mas devemos confiar que ele, pelo seu poder, ele sabe o que está fazendo, né? Teve um dia que eu vi uma história interessante de um homem cujo filho foi assassinado, e o homem começou a reclamar, a murmurar contra o Senhor. O homem era um cristão. E ele começou a dizer assim: Senhor, onde é que o Senhor estava quando meu filho foi assaltado e assassinado? Por que nós oramos quando ele saiu? Por que o Senhor não ajudou? Por que não protegeu? Onde é que estava o Senhor quando meu filho morreu? Ele disse que Deus respondeu para ele: eu estava e estou no mesmo lugar que estava quando meu filho também morreu por vocês. Não é só você que perdeu o filho, não. Eu também perdi meu filho aí. E perdi por vocês. Estou no mesmo lugar que eu estava lá, eu estou aqui hoje. Então vamos à frente. Então, o que ele colocou em ordem, ele vai fazer. Então ele colocou lá a família, ele colocou a natureza, ele colocou as relações sociais, ele colocou as relações espirituais, colocou ordem em tudo. E nessa ordem, ele disse assim: bom, como eu sou muito poderoso, eu vou limitar a não fazer certas coisas. Então presta bem atenção, nós sempre reclamamos quando o poder de Deus está agindo e às vezes até nos alcançando e até nos castigando, corrigindo a nossa vida. Mas em contrapartida, deixa eu te perguntar uma coisa.
E por que que você comete tantos pecados nessa vida e Deus, pelo seu poder, deveria matar você e não te mata? Olha, quantas vezes você erra e você fica feliz, você fica contente, você fica maravilhado quando Deus te perdoa e diz: eu te amo, meu filho. Como é maravilhoso, né? Mas quando ele faz alguma coisinha qualquer que você não gosta, você fica desanimado, quer abandonar o Senhor, quer abandonar a igreja, começa a murmurar, começa a ficar em casa, não quer mais ir para a igreja, fica revoltado. E quem que você acha que vai ganhar com a sua revolta? O que você acha que você vai ganhar lutando contra o Senhor? Não se luta contra ele. Você tem um poder pequeno, não tem poder nenhum. E ele é o Todo-Poderoso. Não tem como você vencer essa luta. Você tem somente que se humilhar e dizer assim: Senhor, cumpra-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. Porque quantos erros você já cometeu? Onde é que está você agora? Tu está frequentando alguma igreja, está lendo a Bíblia? Tu está orando como deveria orar? Ou tua vida está distante dele e você está cobrando a ele que abençoe tua vida o tempo todo? Está cobrando bênção? Está cobrando bênção? Está cobrando bênção? Como é que está a tua adoração com ele? Como é que está a tua entrega com ele? Está intocado? Está intocado aí no seu cantinho aí? Está intocado longe? Não quero mais saber de igreja. Igreja só tem problema, igreja só tem luta, igreja é isso, igreja é aquilo. E vai reclamando, e vai murmurando, e vai reclamando, e vai murmurando. E a tua vida vai remando para trás, vai andando para trás, vai andando para trás. Quando você está, daqui a pouco, o povo que você reclama está caminhando, está indo à frente, está prosperando, está crescendo, está amando, está orando, está adorando, e você está ficando para trás. Aí depois, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Irmão, bota a mão na consciência. Ele faz porque ele é o Todo-Poderoso. Nós não somos. Se nós tivéssemos talvez um pouco mais de poder além da conta, nós bagunçaríamos essa terra toda. Imagine você vai caminhando pela rua e você tem poder e de repente você encontra um mendigo pedindo uma esmola para você. Me dá uma esmola porque eu estou com fome, não tenho o que comer. E você, cheio do poder, não vou te dar esmola não. A partir de hoje, a minha palavra é que você vai prosperar a partir de amanhã, vai deixar de ser mendigo, vai mudar de vida e vai ser uma pessoa rica. Pode ir embora. Pronto, acabei com o mendigo. Imagine se você tivesse poder de ressuscitar mortos. Você, com a sua falta de humildade, de quebrantamento, de coração contrito a Deus, talvez com uma certa soberba, uma certa arrogância, no primeiro cemitério que você passasse, você parava na porta do cemitério e falava assim: ressuscita todo mundo aí agora. E aquele montão de mortos levantava e voltava para casa. Como Deus foi bom, como Deus é bom, não nos dando poder ilimitado. Como Deus foi bom quando limitou nosso poder ao governo aqui da terra e nos deu certas restrições para a gente não pegar esse poder e com esse poder destruir a nossa própria vida. Essa sabedoria, irmão, muita sabedoria mesmo. Então, tem muita coisa para ler, para falar aqui e a hora está passando. Mas a prova da onipotência divina, né? do poder divino, a onipotência, todo o poder que foi dado a ele. As escrituras sempre confirmam e sempre afirmam isso. Mas esse poder absoluto não é o poder que ele age com a gente. Põe a mão na sua consciência, porque o poder que ele age com a gente é o poder ordenado, organizado. Veja bem, ele diz assim, ó: o salário do pecado é a morte. Quem pecar, morre. Aí ele chegou, mandou Jesus Cristo aqui na terra, disse: vai lá, meu filho, salva eles. Eles não conseguem sozinhos fazer nada. Eu procurei um justo lá na terra para fazer ele pagar por todo mundo, mas não achei nenhum. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então vai lá, meu filho, e resolve o problema dele. Ele veio aqui, resolveu, salvou, libertou. Disse: meu filho, faz o seguinte agora, para não ter que matá-los por quando eles pegam, você fica como intercessor deles. Você fica cuidando deles. Fica à minha direita. Quando eles pecarem, eu vou partir para matá-los. Mas você, como advogado deles, vai defendê-los. E graças a ele, a Hashem, o nosso Deus, o nosso Senhor,
colocou o próprio filho dele, depois que nos salvou, ainda colocou como nosso advogado, e ele está lá. Você peca, você pecou essa semana, que eu tenho certeza que você pecou, mas você está vivo me ouvindo aqui, é porque não morreu. E se não morreu, é porque Hashem colocou o filho dele lá à direita dele para interceder por você. Eu vou encerrar porque o horário acabou, tem que continuar. Tem muita coisa para ministrar aqui, muita coisa para falar ainda sobre esse poder de Deus e o que ele não pode. Presta atenção, se você não morreu esta semana, é porque Jesus te salvou, quebrou teu galho e protegeu você, né? Está protegido, graças a Deus por isso, e foi ele que programou isso. Mas veja se essa próxima semana você ora um pouquinho mais, se aproxima mais do Senhor, e você então faz com que o Senhor Jesus trabalhe um pouco menos para você essa semana, para não dar tanto trabalho a Ele. Busca o Senhor e acredite nele, que com certeza Ele vai te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha, ia falar da onipotência dele aqui agora, ainda tinha que falar mais. Tem muita coisa a falar. Aonde o poder de Deus aparece, isso aqui vai ser tremendo. Então, você já sabe que o que ele não pode fazer, eu não vou criar aqui uma relação, ele pode isso, não pode. Eu só quero dizer o seguinte, tudo onde ele colocou ordem sempre foi para nos proteger. Então, quando ele ordenou o poder dele, eu tenho o poder, sou absoluto, ninguém pode me aborrecer, operando eu, ninguém pode impedir, então eu vou colocar certos limites para eu não destruir o homem. Irmãos, de vez em quando eu vou em umas igrejas por aí, e os irmãos que gostam de louvar, de adorar, eles cantam alguns hinos de vez em quando, que eu fico assim meio preocupado de Deus atender o que está escrito, eles estão cantando o hino. Quando fala, venha sobre nós o teu poder, derrama a tua Shekhinah sobre nós, né? E vem, Senhor, sobre nós, vem. Se Deus, se Ele, com a sua santidade, o seu poder, um dia Ele resolvesse vir pessoalmente aqui na Terra, aliás, Ele nem chegaria na Terra, porque talvez com 1 milhão de quilômetros longe daqui, a Terra já estaria sendo dissolvida, porque onde a santidade de Deus chega, o pecado é destruído. Não é afastado, não, é destruído. Até a incompatibilidade entre o Kodesh divino, a santidade divina, e o pecado, eles não conseguem se aproximar um do outro. Então, seria destruição total. Então, que a misericórdia de Deus continue nos alcançando, porque essa misericórdia está atrelada ao poder dele. O poder dele diz assim, eu vou matar você porque cometeu um pecado terrível. Mas a misericórdia dele entra em funcionamento na mesma hora, e a misericórdia dele faz ele conter, segurar, impedir o uso do poder dele para nos destruir. É muito forte esse fundamento do poder. Por que eu estou dizendo que é muito forte? Porque hoje, nas igrejas, por onde você andar, uma das palavras que você mais vai ouvir falar é o poder. Tem poder para isso, poder para aquilo, poder. O poder é uma palavra encantadora na cabeça de certas pessoas. O problema é que elas não mergulham na Bíblia para entender como é que funciona esse poder na nossa vida. Tem limites colocados por Deus para que nós não sejamos destruídos por esse próprio poder. Quantos homens de Deus, famosos, grandes, poderosos, caíram em pecado, quando o poder encheu a vida deles, eles achavam que poderia tudo, que poderia fazer qualquer coisa, muito dinheiro, muita fama, e de repente caíram na desgraça de modo extraordinário. E ainda hoje acontece isso. Irmãos, então vamos buscar com parcimônia, com humildade, com o coração quebrantado, para que esse poder venha pelo conhecimento do poder de Deus. Esse poder, nós precisamos dele. Mas foi Jesus mesmo que disse, Yeshua quem falou, errais não conhecendo as Escrituras
e nem o poder de Deus. Enquanto você não estudar a fundo o que é o poder de Deus, você nunca vai alcançá-lo. É necessário você pegar a Bíblia, a palavra, estudar, ler, entender, perguntar, orar, buscar, Senhor, eu quero conhecer o teu poder para que eu não cometa o erro que outros cometeram. O poder e a soberba não se misturam. O poder e a soberba não andam juntos. Tem pessoas soberbas nessa terra que ficam buscando o poder de Deus, que no final vai acabar por destruí-los, porque a Bíblia diz, é uma sentença que já foi determinada por ele, que a soberba é o princípio da ruína. Então, quanto mais poder, mais humilde você tem que ser. Vamos orar, irmãos, porque a hora passou aqui. Graças a Deus, quantas pessoas assistiram, muito. Vamos continuar esse estudo aqui na quarta-feira, porque tem muita coisa para falar aqui. Esse assunto aqui é muito profundo, mas muito profundo mesmo. Nós vamos ver porque que o Senhor pôde fazer certas coisas e pôde fazer coisas, inclusive, aqui na terra que os homens não podiam fazer, foi Ele que fez, né? Mas vamos ver isso com mais calma, mais devagar, dessas próximas lives em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro a Ti agora, Pai. Eu peço a Tua bênção neste momento e peço a Ti que guarde poderosamente cada vida, cada pessoa que ouviu esta live nesta hora, Pai. Nós estamos aqui buscando poder, entendendo o poder, conhecendo o poder, estudando o poder, para que quando esse poder chegar à nossa vida, Senhor, ele possa ser para a glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, pelo tempo que eu tenho de igreja, quantos homens eu já vi curando cego, curando aleijados, curando tetraplégico, até ressuscitando mortos, Pai, homens que tiveram um poder extraordinário e que hoje estão na sarjeta, no pecado, porque não entenderam, Senhor, que o poder não era para a glória deles, era para a Tua, Senhor. Quantos deles extrapolaram o uso do poder no momento em que não era para ser usado, Senhor? Pai, eles precisam entender, Pai amado, eu preciso entender, principalmente eu, Pai amado, da minha vida, que o poder vem para nos tornar humildes, ó Pai amado, para que o Teu nome seja exaltado na nossa vida, Senhor amado. Que a nossa vida seja para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Por isso é necessária a unção, a sabedoria para ensinar isso e para que todos possam entender. Eu quero te pedir que Teu Espírito Santo agora visite cada lar, cada lugar, onde tiver alguém assistindo essa live, seja abençoado. Quando for compartilhada, continue operando o Espírito Santo para que eles entendam que há um poder latente nessa terra que está procurando vasos. Esses que estão me ouvindo nesta tarde, Pai querido, são vasos que estão precisando de serem cheios do Teu poder. E eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, contempla cada um deles e coloca o Teu poder dentro deles, ó Pai amado, porque a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo nos ensina, Pai amado, que nós somos vasos de barros contendo o poder de Deus, e o Senhor coloca esse poder em vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Te peço isso, meu Pai, coloca esse poder nesses vasos que estão nos ouvindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. E na quarta-feira vamos continuar. Eu só fui até a página número 4 do estudo. Mas vamos continuar para que você comece a conhecer, a entender e um dia você receber esse poder, porque nesses últimos tempos o Senhor está procurando vasos para encher. O Senhor está procurando vasos para colocar o poder dele. Eu espero que você seja um deles, onde ele possa colocar o poder dele e operar poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, o meu Rei e Senhor, a quem eu dou toda a honra e toda a glória dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. E me perdoa, Pai, se eu falei alguma coisa que não te agradou, mas me ajuda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Davi França, Deus te abençoe. A nossa fé fundamentada naquilo que Deus falou. Isso mesmo. Se ele falou, mostrou algo, terei a certeza de que aquilo que eu espero vai se cumprir. Verdade. Graças a Deus. Ela é verdade, Davi. Deus te abençoe poderosamente. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Então, irmãos, graças a Deus, Miriam Farjão já está ouvindo, parece que está com problema lá no som. Márcia Ventura de Tampa, na Flórida. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Alisson, Vitória. Alisson e Vitória, Maísa, aleluia. Tânia Bandeira, minha pastora Tânia Bandeira, graças a Deus.
Nilza, ih, quanta gente aqui hoje, tem bastante gente. Enide, Nilza, aleluia. Irmãos, Deus abençoe vocês. Não se esqueça de compartilhar e ver se você faz uma publicidade aí para se inscrever lá no meu canal, porque o canal precisa crescer de inscrições para que possa abençoar mais e mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, então, até quarta-feira, depois da manhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Foi uma benção, realmente foi uma benção mesmo. Graças a Deus, Deus nos abençoe poderosamente. Então, quarta-feira estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até lá, se Deus quiser.